Vamos lá, galera. Primeira coisa, primeiro vídeo de 2021. Aliás, feliz 2021 para todo mundo. Sei que 2020 não foi um ano muito bom para muita gente, mas eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito melhor para muita gente, ok? E eu espero que também para você, eu espero obviamente que o meu canal vai poder te ajudar a iniciar esse ano bem melhor. Então vamos lá, nós vamos começar 2021, nós vamos começar com um assunto polêmico. Vamos falar sobre herança para os filhos. A favor, contra, precisa, tudo isso. Aliás, herança para os filhos é um conceito até bíblico, eu sempre falava, entendeu? Que ele herdou, não. E eu vou falar para vocês a minha opinião, porque muitas pessoas encontram comigo e falam, e aí, Ben, quando você vai ter seus benzinhos? Papá? Porque no final, alguém tem que herder todo esse fortuna, tudo que você está construindo, não é? Vamos lá, deixa eu esclarecer uma coisa bem simples. Eu não pretendo deixar dinheiro para os meus filhos. Nem dinheiro, nem casa, nem heranças, nem nada. Nada. Ben, o que você vai fazer com toda a sua fortuna? Simples. Eu tenho uma fundação de bem, quem conheça, e essa fundação vai crescer ao longo dos anos, e quando eu vou para o mundo melhor, todo o meu dinheiro vai estar continuando nessa fundação. Eu vou colocar, obviamente, administração profissional, e essa fundação vai continuar ajudando as causas que eu acredito neles enquanto eu tenho vida, e no futuro vai continuar neles. Mas bem, por que esse negócio não deixa para os filhos? O que você tem contra seus filhos, seus futuros filhos? Nada contra, pelo contrário, eu tenho tudo a favor, eu tenho todo o amor do mundo que eu vou ter por eles. E eu nunca vi nada bom que foi feito como herança que as pessoas deixam para os filhos deles. O que você precisa não é deixar para seus filhos dinheiro, nem patrimônio, nem casas. Você precisa, hoje, ensinar eles como ser pessoas que vão poder saber e cuidar e conquistar tudo que eles querem na vida deles agora. Não há nada pior do que filhos esperando os pais morrer para herder as coisas. Não, eu acho que isso é o fim do mundo. Agora, você precisa ensinar eles como lidar com dinheiro, ensinar eles o valor, educar eles para eles saber construir. E infelizmente nós temos muitos conceitos errados, especialmente de pessoas que vieram de baixo, enriqueceram e eles querem dar para os filhos tudo que eles não tinham na vida. Está errado. Seu filho tem que aprender a conquistar tudo que ele não tem para ele ter. Ele precisa se tornar independentes. Não para vocês entenderem como isso é absurdo. Semana passada eu recebi uma pergunta de uma senhora de 80 anos perguntando o que eu acho de previdência privada para ela fazer. Falei, mas assim, a previdência privada é algo para o futuro. É algo que... Isso não é um investimento de curto prazo. Isso é algo talvez bom quando você vai querer para deixar para os herdeiros, para deixar no inventário. Aí você fala, não, é isso mesmo, porque eu estou preocupado. Eu falei, minha senhora, por favor, saca todo esse dinheiro e gasta como que a senhora quiser. Você vai ter que viver agora, tem que aproveitar a vida. Esquece seus filhos. Eles têm que se virar, eles têm que crescer. Se eles são filhos saudáveis, fisicamente e mentalmente, você não precisa ter preocupação nenhuma com herança para eles. Você tem que ter preocupação com eles hoje. Se a senhora deu para eles os valores, se a senhora ensinou eles como enfrentar esse mundo, como conquistar o que eles querem nesse mundo. Agora, deixa-me falar para vocês mais um problema. Quantas histórias vocês conhecem de problemas que foram feitas como heranças? Dois tipos de problemas. Primeiro, obviamente, brigas dentro da família. Eu vou contar para vocês, aliás, eu tenho muitas histórias que vocês querem saber sobre heranças. Para quem já leu no meu livro, tem a história do meu pai. Olha que interessante. Meu avô, aliás, eu tenho que fazer um vídeo sobre o meu avô. Ele é uma figura como exemplo ruim de lidar com dinheiro, mas isso nós vamos falar sobre outros vídeos. Meu avô tem dinheiro, certo? E aí, justamente sabendo que pode ser brigas no futuro, como os herdeiros, como os irmãos do meu pai tem um irmão e duas irmãs, são 4 pessoas. Então, meu avô já colocou meu pai como responsável por isso. Incrível. Vocês acreditam que só da teoria do que meu pai faria no futuro com dinheiro, teoria no futuro, já começaram brigas? Vocês acreditam nisso? Pois é. E com certeza vocês conhecem 500 histórias sobre brigas de família, sobre raça. Outra coisa,
Vamos dizer que não tem brigas. Vamos dizer que estava tudo dividido certinho. Metade para essa irmã, metade para outra. Está tudo lindo. 1 para você, 1 para mim. 2 para você, 1, 2 para mim. 3 para você, 1, 2, 3 para mim. Pois é. Lembra que eu ensinei você sempre que o dinheiro acompanha o tamanho da sua cabeça? Você tem cabecinha pequena, você sabe lidar com um pouco de dinheiro. Cabecinha grande, mais dinheiro. Imagina uma pessoa que a vida toda lidava com pouco dinheiro. E de repente, o pai morre, a mãe morre, e deixa uma grande herança, muito dinheiro. Adivinhe o que acontece? São merdas. Eu já fiz mentorias com várias pessoas que receberam heranças, grandes heranças, e eu posso contar para vocês durante horas. Só desgraça na vida deles. Ah, não, bem, só me dá o dinheiro, eu já sei o que fazer. Não sabe, não. Você não sabe como lidar com o dinheiro. Você só vai fazer cagadas, merdas. Você vai gastar todo o dinheiro, você não vai pagar os impostos que precisa, e 1 ano, 2 anos depois vai acabar o dinheiro e ainda você vai ficar devendo imposto para a Receita Federal. Entenda o que eu estou falando? Por quê? Porque o dinheiro sempre acompanha o seu desenvolvimento. Então, o que eu preciso? Eu preciso se preocupar hoje, preparar meus filhos ou meus futuros filhos na melhor forma possível para eles enfrentar esse mundo, para eles saber conquistar e preservar a fortuna, o sucesso que eles vão ter. E se eles vão precisar de mim no futuro, precisar da minha herança, infelizmente eu fracassei como pai. Só isso. Porque eu não ensinei eles como construir as coisas sozinho. E o ensinamento começa desde pequeno. Eu não vou falar para vocês agora sobre como educar os filhos, mas eu vou falar para vocês 3 pilares da educação dos filhos. Primeiro, a educação em casa. Educação em casa começa com, obviamente, com carinho, mas o mais importante, começa com respeito, disciplina. Deixa eles enfrentar dificuldades. Hoje as crianças de hoje, os pais de hoje parecem babás, eles não parecem pais, parecem amiguinhos das crianças. Não. Tem grande diferença entre saber escutar e entre ser amiguinhos. Você escuta, você conversa, mas quem manda em casa é você. E infelizmente quando você não é autoridade, quem manda, e a criança faz o que quiser, não tem tempo para dormir, não tem tempo para acordar, não tem tempo para comer, não tem tempo para nada, faz o quê? Incrível, eu vejo isso e fico doido. Não pode. Você tem que ter disciplina em casa, tem que ter limite, tem que ser certo ou errado, tem que ter pode e não pode, entendeu? Tem que ter hierarquia. Eu cresci, de novo, sou de geração diferente do que hoje, mas eu cresci que não podia falar não quero em casa, não existia essa palavra. O que aconteceu que no passado, a gente fala de 30, 40 anos atrás, a educação era extremamente rígida. Os pais não escutavam, rígida até fisicamente. E toda essa parte vocês sabem, quem é dessa época muitas vezes sabe como ele foi educado. E a gente foi para uma educação exatamente oposta. Só que tinha muitas coisas boas nessa educação. Só que a gente foi para outro extremo. Extremo onde os pais já não são pais, já não são educadores. Na verdade, eles se transformam para babás, para amiguinhos. Não bate, só conversa, 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 sem limite. Conversa com uma criança, o que você quer comer? Ah, não quero isso, fica negociando o dia todo, negociando a hora que dorme, negociando o que vê na televisão. Tudo negociação, não tem limite, não tem nada. Eu acho que esse, de um lado, que estava talvez um pouquinho forte demais, por um lado que não há limite, não há disciplina nenhuma. Precisamos achar o meu caminho. Sim, não precisa bater em ninguém, mas esse olhar, sim, não, preto, branco, agora sim, agora não, pode mexer, não pode mexer, levanta daqui, sai daqui, agora é hora de adultos, agora. Eu vejo os pais correndo atrás das crianças 24 horas. Babás, isso não é pai, se chama babás. Entendeu? Tem que mudar isso. Tem que ensinar a criança limite, tem que ensinar ele respeito. Essas crianças saem de casa sem educação, vai para a escola, continua fazendo horrores na escola, porque nunca foram educados. O professor não consegue educar seus filhos. Isso não é o papel dele. E aí os pais, em vez de apoiar o professor, ainda vai lá brigando com o professor. Mais ainda, essas coisas tem que criar em casa. Esse horário para si, horário que pode, horário que não pode. Quando começo isso desde pequeno, isso cria uma base que facilita muito o trabalho com essa criança depois. Segundo pilar que você tem que ir para eles é a educação da escola. De novo, primeira regra. Escola não foi feita para educar. Quem educa em casa. O que você precisa é uma dica importante. Coloca seus filhos sempre em uma escola que combina
com seu nível de vida. Eu vejo muitas pessoas querendo dar para os filhos, se esforçando para colocar os filhos em umas escolas que não combina com o ambiente que esses filhos cresceram, não combina com o padrão de vida que você tem. E isso, em vez de ser uma coisa boa, não mais bem, mas ele vai ter escola muito melhor, isso coloca para ele em um ambiente onde todas as crianças têm nível social mais alto que ele. E em vez de ele sentir privilegiado que ele está estudando em uma escola melhor, ele vai sentir diminuído. Por quê? Porque todas as crianças têm condições, têm coisas que ele não tem. Então, em vez de estar concentrado na escola, nos estudos, no crescimento, ele está o tempo todo se comparando com os outros. E vai achar você, muitas vezes, incompetente, porque você não pode dar para ele as mesmas coisas que os outros pais dão para os filhos deles. Por isso, importante ter uma escola boa, mas essa escola tem que combinar com seu nível de vida. Que as roupas que seu filho vai, que o celular que ele tem, vai ser adequado ao que todo mundo tem na escola. Ele não vai ser uma pessoa que vai sentir sempre diminuído por essa parte. Então, sim, precisa investir na escolaridade, na educação das crianças, mas, de novo, no limite onde está no seu padrão de vida e onde você pode realmente pagar e manter a vida toda. Lembra disso, pagar e manter. Não só fazer uma matrícula e depois ficar sufocado e aí começar a atrasar as parcelas, tudo isso, está tudo errado. Ele tem que estar em escola onde ele tem condições, na verdade, onde você tem condições de realmente manter ele. Agora, valores. O terceiro pilar são valores. Ensinar ele a falar a verdade, também quando ele dói. Ensinar ele honestidade. Ensinar ele os valores de ajudar o próximo. Leva seu filho para uma creche, leva seu filho para fazer trabalho social com ele. Mostra para ele o valor do dinheiro, mostra para ele como tem famílias totalmente que não tem nem um décimo do privilégio que ele tem. Quando fica reclamando disso, daquele fala, presta atenção, filho, vem aqui, ajuda a carregar as coisas, ajuda para ele, divide as coisas, distribui as coisas que você tem, seus brinquedos, suas roupas velhas, ensina ele os valores. E ensina ele, mais importante, ser independentes o mais rápido possível. Tem muitos alunos meus que reclamam, meu filho, nossa, já tem 36 anos, ainda está em casa, o que eu faço com ele, bem? Não quer fazer nada na vida. Eu falo, bom, vou te ensinar a vocês como cuida desse filho. Minha mãe é espetacular para ensinar isso. Olha a história. Minha mãe vive bem, tem uma casa linda em Israel, grande, tem 3 quartos, tudo isso, e vive sozinha. Ela e meu pai divorciaram muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Tudo certo até agora. Meu irmão caçula, uns anos atrás, casou, certo? Casou e já teve a primeiro filho. E em Israel, o preço dos imóveis ele é extremamente elevado, muito caro. Só para vocês entenderem, casinha basiquinha, entendeu? Casa popular lá começa com 600, 700 mil reais. Só para vocês entenderem os níveis. Casas normais, falando de 1 milhão, 2 milhões. Para você entender, casinhas popular, CC. E ainda o financiamento lá, eles não financiam mais de 70%. Então, pensa que um casal novo, que acabou de casar, que não tem ainda nada, já precisa dar de entrada, às vezes, 200, 300 mil reais. Então, muitos jovens, obviamente, que acabam de casar, tudo isso não tem essas condições e vive na casa dos pais, pelo menos no início. Só que minha mãe falou sempre que todos nós precisamos ser independentes, desde o começo da vida. E aí meu irmão, quando casou, falou para minha mãe, mãe, se eu posso viver um pouquinho em casa enquanto a gente vai juntar dinheiro. Minha mãe falou, não tem problema, pode, eu te dou 1 ano. Pois é. Vocês acham que minha mãe estava brincando? Depois de 1 ano, meu irmão estava quase expulso. E de uma maneira delicada, mas fui expulso da casa da minha mãe. E ela não fez isso por ela, porque ela adorava. Ela fala para ela adorava que o neto dela estava em casa. Mas ela expulsou porque ele precisava ser independente. Porque se ele deixava ele ficar em casa, estava muito cômodo, não pagava aluguel, tranquilamente, não precisa se esforçar. E como esse expulso, ele e a esposa estavam obrigados a trabalhar horas extras, obrigados a economizar mais dinheiro, e adivinhem o quê? 2 anos depois do casamento, já compraram uma casa deles. Entendam isso, quando você, entre aspas, sendo duro com seu filho, ensina ele a ser independente, ensina ele a ter os valores, ensina ele a fazer o certo,
Às vezes você vai ser criticado. Ah, você está muito duro. Não. Você está preparando o seu filho para o futuro. Porque a vida não é fácil para ninguém. E muitos de nós só temos o que temos hoje porque a gente foi duros com a vida, porque a gente esforçou, porque a gente fez o que tem que ser feito. Ninguém passou mal na nossa cabeça. Não faça isso. Não tenta evitar que seus filhos vão sofrer o que você sofreu. Não, está errado. Sofrimento, eles são parte importante para eles se modelar como ser humano. Você não pode evitar proteger, senão você cria umas crianças mimados, nojentos, que não pode nem conversar com eles, que não tem valor do dinheiro. Vai na balada, tudo isso, gasta fortuna lá com o cartão do crédito do pai. Que coisa mais ridícula. Mas esses são os valores que ele recebeu, que tem tudo, mal beijado, que você precisa. Entendeu? Cria ele para ter valores. Educa ele desde pequeno em casa, dá para ele uma boa educação, se você tem condições, escolaridade, e ensina ele os valores de certo ou errado. E o resto, se você fez essas 3 coisas, deixa ele se virar. Ai, coitado. Coitado nada. Esse cuidado que se forma os grandes homens e as grandes mulheres. Esse de correr atrás, de pagar aluguel, de sofrer, de isso, de trabalhar horas extras, isso que modela ele, isso que transforma ele para ser um dia uma grande pessoa, uma grande cidadão. Não tenta encurtar o caminho, não tenta proteger demais, porque essa superproteção que vocês fazem não faz bem para ninguém. Pelo contrário, só cria pessoas deficientes que a vida toda vai estar dependente de vocês. Quanto mais cedo você cria uma pessoa preparada para o mundo, aí sim você fez seu papel como pai. Não se você vai deixar herança, você vai falar, nossa, meu pai me deixou. Esquece, não tem valor nenhum. O valor é o que você fez com ele até os 18, 21 anos dele, como você preparou ele de verdade para esse mundo. Esse é o meu ponto de vista. Você não precisa concordar, mas é isso que eu acredito. Esse vídeo talvez foi um pouquinho polêmico para muitos de vocês, mas essa é a minha forma de pensar. Eu acredito que essa é a forma de realmente a gente preparar uma nova geração para o mundo. Se gostou, curte. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos aqui embaixo para vocês poderem continuar assistindo e compartilhar com outras pessoas para eles dar para eles talvez uma visão um pouquinho diferente do que a vida. Então, feliz 2021 para todos nós.